nós fazemos, devemos fazer com excelência, nós devemos viver com excelência. Esse é o estudo de número 866 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos realizando estudos que têm alcançado a muitas pessoas. Eu quero te agradecer porque muitas vezes você compartilhou os nossos estudos e Deus tem realizado uma grande obra através de você. Nós vamos ver sobre este assunto, sobre excelência, logo após a nossa vinheta. Excelência é que é de ótima qualidade. E a Bíblia ela nos dá exemplo de pessoas que conseguiram ter vida de excelência servindo ao Senhor. Vamos ao nosso tema, uma vida de excelência. O nosso texto base está no livro de Daniel, capítulo 6, verso 3, que diz: então mesmo Daniel sobrepujava estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nós vivemos num mundo corrompido e por sermos servos do Senhor, nós devemos fazer a diferença, nós devemos viver uma vida de excelência assim como Daniel viveu. Filipenses capítulo 2, verso 15 diz: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Os astros eles brilham, mas a luz que eles refletem não é deles, pois eles não têm luz própria, e assim somos nós. Nós devemos refletir em nós a glória do Senhor, a luz do Senhor. Mateus no capítulo 5, verso 16, Jesus diz assim: deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, tudo que nós estamos fazendo, a vida que nós vivemos aqui na terra, é para que o nome do nosso Deus seja glorificado através de nós. E quem é a nossa luz? A que luz nós refletimos? A Bíblia fala que nós devemos refletir a luz de Cristo, porque o Senhor Jesus, Ele é a luz. João no capítulo 8, verso 12 diz, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós somos a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, então nós devemos refletir a luz do Senhor. Como cristãos, nós devemos ser parecidos com Cristo. Paulo em Efésios capítulo 5, verso 1 e o verso 2 diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com um aroma suave. A Bíblia nos dá o exemplo de Daniel, que era um homem que vivia para a glória do Senhor. Ele era considerado um homem de excelência, como mostra o nosso texto base. Vamos reler Daniel capítulo 6, verso 3, diz assim: então mesmo Daniel, ele fazia o quê? Ele sobrepujava, ele sobressaía a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Excelente aqui é de ótima qualidade, que é muito bom. E Daniel, ele tinha uma qualidade de vida que servia ao Senhor. Tem outra versão que diz assim: e aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas,
por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Sabe o que ele tinha? Ele era um homem que vivia para a glória de Deus. E a vida de Daniel, mesmo sendo prisioneiro, escravo, mesmo sendo um homem que vivia lá na Babilônia, fora de Jerusalém, ele servia ao Senhor aonde ele estava, e o Senhor o abençoava, o Senhor o honrava, o Senhor era com ele. Mas tem um outro homem também que chamou muito a minha atenção, que também era um homem de Deus, e ele possuía as qualidades do fruto do Espírito Santo. Ele glorificou a Deus com as virtudes de excelência. Sabe quem é? Este homem que nós vamos meditar agora é Estevão. Estevão significa o que tem uma coroa, significa coroado, significa vitorioso. E nós que vivemos para o Senhor, para a glória do nome do Senhor, nós temos uma coroa, nós somos vitoriosos. Vamos conferir algumas qualidades de Estevão. Bom, primeira qualidade que a gente vai ver é que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 6, verso 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Uma das funções do Espírito Santo é orientar, é guiar, é conduzir. E Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Vamos ver João 16, verso 13, que diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele era conduzido pelo Espírito Santo, ele era um homem de fé. Atos capítulo 6, verso 5, a parte A diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós sabemos que os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Será que o Senhor tem encontrado em você uma pessoa cheia de fé e do Espírito Santo? Estevão, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, mas Estevão também, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade, ele tinha uma vida de oração, ele era cheio do poder de Deus. Atos capítulo 6, verso 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era usado por Deus, ele era cheio da graça de Deus, ele tinha o poder de Deus, ele realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Estevão, ele falava de Jesus. É outra qualidade de Estevão. Estevão não vivia para ele mesmo, ele falava do evangelho da cruz de Cristo. Ele não se vangloriava porque o Senhor o usava, porque através dele havia realizações de milagres, de maravilhas, mas ele era usado por Deus para mostrar que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, o Messias de Israel, e muitos criam em Jesus. Sabe por quê? Porque eles viram milagres sendo realizados, e o próprio Jesus fala sobre isso em João capítulo 4, verso 48, e Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Mas Estevão era usado por Deus. Os sinais, as maravilhas acompanhavam Estevão porque era a promessa do Senhor. A Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem, e Estevão era usado por Deus. A quarta característica, a quarta qualidade de Estevão, por ser cheio do Espírito Santo, ele era cheio de sabedoria. Atos capítulo 6, verso 10 diz: contudo não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele argumentava. Sabe aquele Espírito que estava em Daniel, o Espírito de excelência? É
o mesmo Espírito que estava conduzindo a Estevão, só que agora habitando em Estevão. Quando os judeus de Cirene, de Alexandria, de Cilícia, lá das províncias da Ásia discutiam com Estevão, esses judeus não podiam resistir a Estevão, porque a sabedoria do Senhor estava com ele. O Espírito Santo direcionava a Estevão, e a sabedoria de Estevão não era dele, não era da capacidade dele, do entendimento dele, da inteligência dele, não. Ela vinha do alto, ela vinha do Senhor. Tiago capítulo 3, o verso 17, o verso 18, porém a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Estevão, ele tinha a paz de Deus dentro dele, e o argumento de Estevão era desde o início que o povo israelita tinha sido escolhido por Deus. Estevão demonstrava conhecimento das Escrituras, ele demonstrava o conhecimento da história do povo israelita, ele tinha o Espírito Santo dentro dele que trazia à memória tudo o que tinha acontecido. Atos capítulo 7, verso 51 diz: homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Estevão estava trazendo à memória dos judeus tudo o que tinha acontecido desde o deserto, como Deus fez, como Deus agiu, como Deus anunciou a chegada do Messias. Estevão tinha a Jesus, e Jesus é a fonte da sabedoria. A quinta qualidade de Estevão, ele refletia a luz do nosso Senhor. Atos no capítulo 6, verso 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ele não temia aqueles homens que estavam o acusando, ele sabia que ele tinha a Cristo, ele sabia que o Senhor estava com ele, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Isaías capítulo 43, o verso 10 e o verso 11 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais em minha pessoa e entendais que eu sou Deus e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou Yahvé, o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Estevão testemunhava da veracidade das Escrituras, Estevão testemunhava do nascimento do Salvador Jesus. A sexta qualidade que eu quero trazer de Estevão é que ele andava por fé, ele não andava pelas circunstâncias, ele não temeu pela vida dele, pela ameaça que ele estava vivendo naquele momento. Ele sabia que o Todo-Poderoso estava junto a ele, ele sabia que o Senhor não o deixava, que o Senhor não o abandonava. Deuteronômio capítulo 31, verso 6 diz assim, sede fortes e corajosos, não tenhais medo, nem fiqueis aterrorizados diante delas, porque Yahvé vosso Deus é quem vai convosco, o Eterno nunca vos deixará, jamais vos abandonará. E Estevão estava passando por aquele momento de ameaça, mas ele sabia que ele não estava só, ele confiava na palavra do Senhor. E Estevão, diante dos acusadores dele, daqueles homens mentirosos, ele não temeu, ele continuou testemunhando do
Senhor Jesus para aqueles judeus, para o sumo sacerdote, e ele disse sobre Jesus desde os tempos de Abraão até a ressurreição de Jesus. E isso, sabe o que fez? Fez aqueles judeus ficarem mais enfurecidos. Atos capítulo 7, verso 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Quantas pessoas evitam falar da palavra, evitam falar do evangelho para que não tenha aborrecimento, para que não tenha indisposição com o outro. Mas Estevão não, um homem cheio de comunhão com o Senhor, ele honrou ao Senhor, e na hora do sofrimento dele, vamos ver outra qualidade, ele foi honrado por Deus, porque ele temia ao Senhor, ele honrava ao Senhor. Atos capítulo 7, verso 55 e o verso 56, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele teve uma visão gloriosa, ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor Jesus ao lado de Deus, à direita de Deus. Deus honrou a Estevão, Deus honra aqueles que o temem, aos que o amam, aqueles que obedecem a ele, como nós vimos no caso de Estevão. Outra qualidade de Estevão, ele tinha comunhão com Deus, ele era cheio do Espírito Santo, ele era um homem que vivia em constante oração. Atos capítulo 7, verso 58, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão foi um homem que não negou a fé, foi um homem que não negou quem era Jesus. Ele viveu até o final para a glória do nome do Senhor. Um outro exemplo é de um homem cheio de compaixão. Este homem é Jeremias. Jeremias 9, verso 1, olha o que diz: quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram, pelos muitos mortos de meu povo. Jeremias, ele vivia num tempo aonde as pessoas não queriam saber do Senhor, aonde as pessoas viviam na corrupção, viviam no pecado, viviam na idolatria. Mas Jeremias, ele tinha compaixão e ele chorava pela miséria daquele povo, por aquele povo que desprezava a Deus. E o apóstolo Paulo, ele ordenou aos irmãos de Éfeso que eles deveriam ser pessoas compassivas, que eles deveriam ser pessoas perdoadoras. Efésios capítulo 4, verso 32, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. A qualidade de ser compassivo é muito importante na vida do servo do Senhor, na vida daqueles que são representantes de Cristo aqui na terra, porque o Senhor foi compassivo. O nosso Jesus, ele nos ensina que nós devemos agir com misericórdia, assim como o Senhor, ele age com misericórdia para comigo, para com você. Salmo 145, verso 9 diz: o Senhor é bom para com todos e sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Eu vou concluir. Daniel, Estevão, nós vimos Jeremias, eles tinham neles o espírito de excelência, ou seja, o Espírito Santo conduzia esses homens, o Espírito Santo os dirigia e eles agiam para a glória do nome do Senhor. Agir com excelência sem a direção do Espírito Santo é inútil, é em vão. Servir ao Senhor
é o que nos traz o desejo, é o que nos traz a excelência, porque o Espírito que habita em nós é o Espírito de excelência. Você quer ter vida de excelência? Você quer ser excelente no que você faz? Ouça e siga o direcionamento do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe e dá o seu like. Se não está inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso Senhor Jesus, ele te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.